Olá, pessoal, passando por aqui espontaneamente, e essa mensagem que eu tenho para vocês hoje, eu peço que vocês compartilhem. Será necessário vocês compartilharem ao máximo que vocês puderem, porque o que aconteceu? Eu marquei esse momento com vocês por um motivo, porque eu tive um probleminha no rosário e eu gravei, eu fiz ao vivo, né? Não gravei, fiz ao vivo para ambos os canais, mas no YouTube não subiu naquele momento, somente quando eu voltei para Curitiba à noite. Então, quando eu coloquei lá no canal do YouTube, o final da mensagem ficou cortada. A mensagem final, após a canalização de Mãe Maria, lá no Rosário de domingo, na Estância Buda Gautama. E aí, eu recebi muitas mensagens de pessoas pedindo: Josi, qual foi a orientação que Mãe Maria deu ao final? Cortou. Então, aí eu fiquei com essa coisa na cabeça. O mais rápido possível, eu vou fazer uma live para explicar essa questão. Mas, essa ideia foi crescendo e sendo cada hora de um formato diferente. E começou a vir ideias e começou a vir inspirações e eu sempre, faço um roteirinho para não me perder. Quando a coisa se estende dessa forma, eu faço um pequeno roteiro. E aí, o que aconteceu? Tô eu aqui, tenho impressão, tô no meu escritório, há uns 40 minutos atrás, eu me concentrei aqui e falei, eu vou me preparar para a live. Vou fazer aqui as minhas anotações, meus apontamentos do que eu acho importante fazer, colocar nesse momento. E claro que eu estou aqui em função de uma missão maior, a pedido de Mãe Maria, mas focada ainda nos nossos irmãos do Sul, o povo do Sul, como foram chamados aqui. Porque o que aconteceu? Eu estava fazendo as minhas anotações e quando eu menos esperei, percebi que estava vindo uma canalização. Então, eu anotei. Eu fiz uma anotação aqui, né? Fiz uma canalização escrita. E aí, ela aconteceu. Aconteceu e tá aqui. Só que naquela condição de letra desgarrada da Josimere, quando recebe psicografia desse jeito, né? Fazia muito tempo que eu não psicografava, porque, na verdade, eu tô sempre canalizando nos momentos necessários e daí eu gravo e pronto, né? Mas aí não foi diferente. E eu queria muito, do fundo do coração, que vocês compartilhassem, multiplicassem esta mensagem, que é quase que uma oração divina, para que esse momento seja amenizado no coração de todas as pessoas envolvidas do povo do sul do país, mas a gente sabe que o que está acontecendo no sul do país, está reverberando energeticamente e comprometendo o campo áurico de todo o Brasil. Muitas pessoas que não moram lá, que nem têm conhecidos, estão entrando no medo, na insegurança. Se aconteceu lá, também vai acontecer mais coisas. E daí tem muitas pessoas postando erroneamente, na minha forma, desculpem, me perdoem, que vai acontecer uma porção de coisas a mais, que isso é só o começo. Eu vi uma porção de coisas que as pessoas me mandam, né? Eu não fico atrás, eu não posso. Eu tenho a orientação de Mãe Maria, dos mestres e dos seres que eu tenho essa responsabilidade de não ficar visitando canais, porque quando a gente é canalizador, a gente não pode fazer isso porque a gente precisa honrar o nosso trabalho. Porque quando a gente começa a ouvir outras coisas, outras ideias, isso fica na nossa psique acumulada. E isso interfere na limpidez, na verdade essencial daquilo que nós, como canal, temos que fazer, né? Então, eu realmente não fico ouvindo outros canais. E tem muita gente que manda para mim, Josimere, veja isso e tal. Eu simplesmente não vejo. Não posso ver. Então, não adianta. Pessoal, eu tenho sim o recado, mas eu vou deixar para o final desse momento, da orientação de Mãe Maria, que eu acho que eu preciso explicar melhor isso. Vocês precisam entender o que verdadeiramente Maria está pedindo. Então, isso vai ficar para o final. E agora eu vou ler, vou tentar aqui
nos meus rabiscos, né? Porque foi bem rápido, né? Foi inesperado e não tive tempo, não tive como organizar. Eu só revisei assim, que às vezes vem muito rápido a letra e a gente acaba tendo receio de não ler direito na hora da transmissão. Então, o único parágrafo meu aqui é o primeiro, né? Porque eu estava fazendo as minhas anotações. Então, começa assim. Eu acredito que tudo o que acontece tem uma razão de ser. E eu busco sempre o significado em tudo o que acontece. Isso era uma fala minha. E eu ia dizer isso para vocês. Eu não questiono, eu procuro não entrar no questionamento, por que isso aconteceu, para quê, né? O que isso tem, por que isso está acontecendo desta maneira, por que foi assim? Eu não costumo entrar nessas questões. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente já entra com o emocional e a gente já coloca a nossa mentalidade dentro do processo e a gente interfere, porque baixa a nossa frequência. Baixa a nossa frequência e a gente fica lá tentando pescar ela de volta para se elevar, para poder estar bem, para buscar esse equilíbrio, para ter mais harmonia, enfim. Então, eu, Josimere, tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece ao meu redor, tudo que acontece ao meu entorno, tudo que acontece na minha cidade, enfim, na vida, de uma forma ampla. Eu sempre procuro mergulhar, procuro respirar, entender o meu ritmo, acolher aquilo da forma mais neutra possível e as respostas começam a vir. Eu começo a ter o entendimento do que aquilo representa. E, não diferente disso, o que está acontecendo no sul do país tem uma razão de ser. Tem muita coisa que a gente não pode trazer aqui na live e não posso colocar a público, né? As orientações, informações que eu recebi de tudo isso, sincronicidades, que até no domingo eu estava muito emocionalmente envolvida, eu acabei falando um pouco mais, mas realmente a gente tem que preservar e trazer aqui a mensagem positiva para esse momento. Então, aqui começa a fala do estelar, que eu já no final vou trazer o nome dele. E ele diz: o que não pôde ser evitado teve sim intervenção divina. E minimizado foi, com certeza. Em todos os eventos que houveram e que acontecem, sempre, ele afirma, sempre haverá a lei da sincronicidade ligada à frequência emanada do local das pessoas da região. Quando as energias são mais elevadas a nível individual ou coletivo, os resultados são mais visíveis dessa intervenção divina. E aí a gente vê lá os testemunhos de lugares onde tudo foi destruído, um parênteses, né, agora, tudo foi destruído e de repente ficou lá a imagem de Mãe Maria. Eu vi recebi um outro vídeo hoje à tarde de uma região onde houve um deslizamento da montanha, assim, do morro, bem grande. E veio numa dimensão, assim, volumosa. E parou, inesperadamente, numa capelinha onde tinha uma porção de imagens divinas ali, de seres divinos. E todo aquele lugar foi preservado. Aquela casa foi preservada. Então, isso são provas que a gente tem da intervenção divina, sim. Voltando para a mensagem, volto a afirmar que não há castigo de Deus em nenhuma situação vivida neste mundo. E sim, há causa e efeito. O sul do país são os pés do país, Brasil, e os brasileiros, afirmo para todos vocês, não ficarão e não estão sem a sua base, que é a base que dá a estrutura energética físico-espiritual para que este país continue sendo a maior potência desse mundo e também o chamado país da luz maior. Haverá total regeneração de tudo e para todos os quais foram afetados. As perdas serão reparadas. Na natureza haverá a autorregeneração.
e os comandos temporais e o comando da vida estão prontos e apostos para reestabelecer a vida em todas as áreas da existência. O povo do Sul é o povo em pé e jamais será vencido. Muitos farão as mudanças necessárias e adiadas há tanto tempo em suas vidas. Outros irão se restabelecer sem demora em seus verdadeiros lugares e verdadeiros caminhos. Os estelares, o povo das estrelas, estão conosco e estarão sempre nos ajudando. Não espere, porém, jamais que eles façam qualquer movimentação contrária à lei divina, contrária ao plano que é estabelecido por Deus. O povo do Sul vem sendo preparado há muito tempo para isso, em suas memórias inconscientes. Muitos são almas guerreiras que aceitaram reencarnar e ali estar, assim como muitos decidiram sair do Sul e se mudarem nas vésperas ou antes desse evento. Assim, ainda como também muitos que estavam há muito tempo fora do Sul voltaram recentemente e há pouco tempo, relativamente, para a sua terra natal, o sul do país. Aqueles que se foram desta dimensão, pedimos a todos que se acalmem, pois esses pediram por isso, de forma inconsciente, e seu plano divino está somente em ação e acontecendo. Isto fazia parte do seu plano de alma, curso e destino divino. Todos foram, estão sendo e serão socorridos da melhor forma possível, encaminhados aos seus novos destinos. A luz guia o país Brasil e mudanças fazem hoje parte do vosso destino, porque este mundo se encontra em transição planetária. Muitos já entendem o que isso significa. Mestre Zanatron, esse é o ser que trouxe essa mensagem para nós, como eu contei no início da live, de forma extremamente espontânea. Então, eu acredito que isso acalme um pouco os nossos corações e a gente precisa vibrar positivamente, entendendo que a lei da causa e efeito, do destino divino, enfim, e aquilo que não pode ser diferente, está, aos olhos de Deus, acontecendo. Agora explicando o que eu recebi de Mãe Maria no domingo. Um pouquinho antes de fazer o rosário, eu estava em meu quarto, me ajeitando e aguardando o grupo chegar, e eu senti a luz de Mãe Maria bem ao meu lado. E ela sentou na cama onde eu estava sentada, e ela disse para mim: filha, ouça com atenção. Lembre-se da mensagem que eu te trouxe há bastante tempo. Parênteses, a gente tentou localizar, ainda não tivemos tempo, estamos tentando localizar para repostar essa mensagem. Ela dizia na mensagem, num trecho desta canalização, que não sei precisar se foi há 10 anos atrás, ou 15 ou mais, ela dizia que o sul do país, num determinado momento, teria um grande evento. Aí também ela colocou que eu me lembrasse de que nós estaríamos num momento pontual, a nível energético do planeta, aonde duraria por um período de tempo uma grande oscilação energética. Essa oscilação energética ela está atuante hoje. E o que ela pediu foi: lembre a todos os meus filhos para que cada um, da sua forma, consagre o seu lar e coloque à sua porta, ou fora ou dentro, como sentir, uma pequena cruz. Não crucifixo, não tem essa ideia de crucifixo, com Jesus ali na cruz. Não, isso a gente não usa há bastante tempo. Jesus não está na cruz já tem muito tempo e a gente não deve usar cruz com a imagem dele ali, porque não é o lugar dele. Concordam comigo? Bom, eu acho assim, pelo menos.
E esta cruz será uma simbologia para a identificação dos lares que pertencem a Deus. Aí as pessoas podem me perguntar, mas Josi, eu perdi toda a minha casa, como é que eu vou colocar, né, as pessoas do Sul, por exemplo, como que eu vou colocar se a minha casa eu perdi? Bom, em primeiro lugar, esclarecendo em relação a quem está na sua casa, essa simbologia é extremamente importante porque nós precisamos cadastrar de alguma forma o nosso lar em nome de Deus divino. Nós temos que ser de longe reconhecidos a quem nós servimos. É claro que o que conta é o que está no nosso coração, mas a nossa casa é o nosso segundo lar. O primeiro lar é o nosso coração. A primeira morada divina que nós temos é o nosso coração. Por isso, eu digo àqueles que estão temporariamente sem um lar, que possam estar fazendo uma oração e entregando o seu coração, afirmando o seu coração a Deus divino, no maior amor que possa ser expressado nesse momento, e você decrete isso. A minha religião, a minha fé, a minha ligação é com o divino. O divino habita o meu coração. Você pode até criar uma oração, dentro do meu coração somente o divino habita. Se você não quiser nem falar o nome de Jesus, ou enfim, aos mestres, quem você mais confia, quem você mais tem afinidade, mas é preciso que você faça isso agora. E eu coloquei hoje no Instagram a oração do tubo de luz azul, a oração de proteção de novo, que eu já tinha preparado. Eu ia colocar amanhã, mas acabei postando hoje. Está na página do Instagram, está lá no History, na verdade, porque ela é um pouco comprida, e eu tenho ela na publicação lá. Então, eu vou tentar colocar de novo no Instagram, ela digitada ali, bonitinha. Por que que eu tô dizendo que nós precisamos estar hoje vigilantes, orai e vigiai, como Jesus dizia, né? Porque essa oscilação energética, ela é muito diferente de tudo que a gente já viveu, ok? Essa oscilação energética, ela é caracterizada pelo momento que a gente está vivendo e o momento que o país acabou de viver, a semana passada. Tudo o que aconteceu a semana passada envolve o país numa desestrutura. Acontecendo isso com o Sul, a base, o Estelar também colocou aqui, a base do nosso país é o sul do país, é o que sustenta, é o que está embaixo. E o que está embaixo são os nossos pés, nossa força, o caminhar, as decisões, aonde podemos ir, como podemos chegar aos lugares da vida, como vamos. As nossas dispensações, o nosso caminho verdadeiro. Então, isso inconscientemente, dentro de um processo de corpos divinos, de estruturação de corpos de luz sutis, isso tem um significado para lá de grande. E mexeu com o inconsciente coletivo do país, desestruturou o campo áurico do nosso país. Então, a gente está reestruturando. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer o que Mãe Maria pediu, identificar a nossa casa em nome de Jesus. A cruz significa, é uma simbologia. Ela tem em cima e embaixo positivo e negativo, e a parte que cruza, positivo e negativo. Então, a simbologia da cruz significa que ela nos protege, é um símbolo de proteção contra todo o mal. Nenhum mal humano ou espiritual pode ir contra essa simbologia. E ela tem uma movimentação na direção do Mestre Divino, né, do nosso Deus, enfim. Isso é extremamente importante, mas antes de você colocar a cruz na sua casa, no seu lar, você vai fazer uma oração dentro da sua casa, vai fazer uma limpeza energética do jeito que você quiser. Eu gosto de defumar a casa com ervas cheirosas, né? Deixar aquela casa assim, passar ervas, 3, 5, 7 ervas, gosto sempre do número ímpar. Eu adoro fazer, eu passo cânfora na casa para zerar toda a negatividade, ou eu acendo um incenso cheiroso de ervas
para que a casa possa receber essa suavidade, porque as ervas, elas têm um poder imensurável de limpar, de dissolver, de desintegrar as energias acumuladas das formas de pensamento que nós, efetivamente, no dia a dia, nós acabamos sobrecarregando a nossa casa. Porque nem sempre a gente está bem. E a casa sofre com isso, tá ok? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, limpar a nossa casa, colocar lá a cruz na porta e entregar a casa e o lar para Jesus, para os nossos deuses divinos, para aquilo que a gente acredita de mais sagrado, seja quem for. Mas a casa precisa ter uma barreira positivamente energética de proteção. E você vai consagrar também, até que sua casa esteja restaurada e regenerada, você, onde quer que esteja, você vai também fazer esse movimento, vai fazer uma oração, vai meditar e vai assumir a proteção diária. E vai tentar ser mais positivo e ultrapassar os teus próprios limites de tudo que você está vivendo agora, porque o povo do Sul está vivendo esse drama, essa situação agora, mas eu vou dizer para vocês, não tem ninguém nesse mundo de regeneração planetária, neste momento, que não esteja em grande conflito, médio ou pequeno, porque é o ano final da reestruturação da vida de todos. Então, as limpezas estão acontecendo não só pelas águas, e sim, às vezes, pelo término de um relacionamento, pelas mudanças não climáticas, mas as mudanças interiores, as mudanças do meio. Às vezes as pessoas perdem aquilo que têm de uma outra forma, né? Às vezes elas estão partindo para um novo lar menor, menos ajustado àquilo que elas sempre sonharam, por necessidade. Às vezes elas romperam um relacionamento e ainda não entenderam que isso é o melhor caminho. Por quê? Porque quando a gente está no processo da transformação, a gente não tem total clareza. O porquê que isso está acontecendo, a gente fica no porquê. E a gente não relaxa o suficiente para que as respostas venham fluidicamente e que possa nos ajudar a enxergar mais rápido o porquê naturalmente, porque as respostas sempre vêm, sempre irão vir, tá? Então, eu deixo aqui essas informações, vou colocar a oração de Arcanjo Miguel, que é de extrema importância, ela pertence à Ordem de Miguel. Falando nisso, eu tenho recebido pessoas me cobrando a Ordem de Miguel online. Eu tive um probleminha na gravação, um dos arquivos, e vou regravar esse último arquivo que deu problema, e as coisas estão caminhando, mas houve esse impacto aí que já vai ser resolvido. E logo, logo eu vou estar postando aqui com muita alegria a Ordem de Miguel, porque eu acredito que nesse momento de oscilação que a gente está vivendo, muito grande, o que mais nós precisamos agora é orar e vigiar. A gente precisa muito dessa autoatenção, desse autocuidado e dessa permanente condição de saber que nós, o que nós fazemos por nós, efetivamente, no amor e na luz, isso transcende a tudo que possa ser diferente. Então, facilita muito, deixa muito mais leve o caminho, as coisas são mais solúveis, né? As coisas se resolvem com mais facilidade quando a gente aceita, quando a gente relaxa, quando a gente entrega para Deus, quando a gente confia, quando a gente diz, eu entrego em tuas mãos, meu Deus, Senhor meu Deus, e eu sei, eu confio em ti. Então, logo, né, e em breve, a Ordem de Miguel vai estar disponível para todos vocês, de uma forma acessível, para que você, de onde quer que você esteja, você possa praticar todos os decretos, as orientações e todo o processo de transformador e recuperação do seu poder que a Ordem de Miguel vai trazer. E na sequência, com certeza, a gente já vai fazendo outras coisas mais aqui para vocês. Não esqueçam que a Ordem de
Saint-Germain será dia 13 de julho e é presencial. E ainda tenho poucas vagas. A gente está ainda nesse processo aí. E vale muito a pena, porque é um trabalho também de grande cura, de profunda condição, de regeneração da história da vida, né? Das memórias fractais que a gente deixa pelo caminho. Um beijo, um grande abraço de luz. Que Mãe Maria, que Jesus esteja indo até você agora, que os anjos de Maria possam tocar o seu coração, que a gente está no horário das 18 horas e pouco ainda, né? É quando os anjos de Maria descem à terra para abençoar a humanidade. Então, peço aqui que todos vocês fechem os olhos agora, respirem fundo e sintam a presença de um anjo de Maria vindo até você, onde quer que você esteja. E esse anjo está bem na sua frente. E só precisa que você diga: eu aceito o seu amor. Eu aceito o seu louvor, a graça divina, adentre a minha vida, o meu coração, me envolva e me proteja. Na paz de Cristo e na paz do grande amor da grande Mãe Maria, nós nos mantemos nesse momento. Paz, luz e amor. O amor é completo, ele é pleno e tudo pode regenerar. Fiquem com Deus. Até a próxima.